Aqui vocês aprenderão Euro Champions, um jogo de cartas de Kaito Werneck para 2 a 6 jogadores com idades acima de 8 anos e duração de 20 a 40 minutos. No jogo vocês serão empresários buscando construir o mais poderoso grupo de clubes do futebol europeu. Para preparar o jogo, separe as cartas de escudos de pontos de acordo com sua pontuação: ouro 20 pontos, prata 15 pontos e bronze 9 pontos, e pelo tipo, fortuna e tradição, formando 6 pilhas. Os personagens também devem ser separados por cor em 3 pilhas, e cada pilha deve ser embaralhada separadamente. Após embaralhar cada pilha, organize-a em uma grade com o verso para cima, de forma a manter personagens de mesma cor juntos. As fichas de pontos extras são deixadas próximas às cartas de escudos de pontos e das cartas de personagens. Das demais cartas, deixe as cartas de pênalti inicialmente de lado e embaralhe todas as cartas de clubes, abrindo uma no centro da mesa formando o início do monte de descarte. Distribua 5 cartas para cada jogador. As cartas de cada jogador são mantidas em segredo. Após distribuir as cartas, misture as cartas de pênalti no restante das cartas de clube, formando uma pilha de compras com o verso para cima no centro da mesa. Aqui é possível verificar o resultado final da preparação em uma partida para 4 jogadores. As cartas de clubes possuem diversas informações importantes para o jogo: sua cor, branca ou preta, o ícone de pênalti, o país do clube, identificado de 2 formas, a região do clube e, por último, a quantidade de estrelas de tradição e de fortuna, podendo variar de 0 a 4. O jogador inicial é o jogador mais novo e, começando com ele e seguindo em sentido horário, cada jogador realiza um turno. Cada turno funciona sempre da mesma forma. O jogador compra cartas, realiza de 0 a 3 ações e descarta uma carta, obrigatoriamente ficando com pelo menos uma carta em sua mão após o descarte. Na fase de comprar cartas, o jogador pode escolher comprar a primeira carta do monte de compras ou todas as cartas do descarte. O mesmo jogador, porém, só poderá comprar por 2 turnos em seguida do descarte. Na fase de ações, os jogadores podem realizar até 3 ações dentre 4 possibilidades: conquistar escudos de pontos, upar escudos de pontos, adquirir personagens e utilizar personagens. O jogador pode repetir ações e realizá-las na ordem que preferir. Para conquistar um escudo de pontos, o jogador deve baixar uma quantidade qualquer de cartas de sua mão que somem a quantidade exata de estrelas do escudo que ele pretende conquistar, por exemplo, 9 estrelas de tradição para o escudo de bronze de tradição. Após baixar as cartas da sua mão para a mesa, o jogador traz o escudo de pontos correspondente para o grupo. É importante notar que cartas baixadas na mesa não poderão mais voltar para sua mão e também não poderão ser usadas em outros grupos. Além disso, o valor de estrelas deve ser exato, sem nenhuma sobra, e você só pode usar um conjunto de cartas para conseguir um escudo de pontos de tradição ou de fortuna, nunca ambos. Após adquirir um escudo de pontos, o jogador tem direito de receber 3 cartas bônus do monte. Estas cartas, porém, não vêm para a mão do jogador e são deixadas inicialmente de lado. Este bônus é completamente opcional e o jogador pode abrir mão de receber ele completamente. A próxima possibilidade de ação é upar um escudo. Para isso, a partir de cartas da sua mão, você deve completar a quantidade de estrelas de um grupo que você já possui até chegar ao valor exato do escudo que você quer. Neste exemplo, de 9 para 20 estrelas. Após baixar as cartas, substitua o escudo do grupo e devolva o escudo anterior para o estoque. Upar um escudo de pontos também dá direito de receber 3 cartas bônus do monte. Elas são deixadas também de lado inicialmente, e este é um bônus opcional. Existem alguns detalhes importantes. Um escudo que você tenha adquirido neste turno não pode ser upado no mesmo turno. Além disso, o primeiro e apenas o primeiro jogador que conseguir um escudo de pontos de ouro
recebe também o marcador bônus de 5 pontos. E relembrando, você pode conquistar qualquer escudo de pontos na sua ação, bronze, prata ou ouro, não sendo necessário começar pelo escudo de pontos de bronze. E o par funciona da mesma forma, podendo você upar um grupo para qualquer escudo. A próxima possibilidade de ação é adquirir uma carta de personagem. Para fazer isso, você sempre deve gastar uma trinca de cartas da sua mão. Para a fileira superior é necessário uma trinca de cartas de clube pretas. Para a fileira intermediária, uma trinca de cartas de clube de mesmo país. E para a fileira básica, uma trinca de cartas de clube de mesma região. A trinca escolhida sai completamente de jogo, e o jogador escolhe, aleatoriamente, uma das cartas de personagem da fileira correspondente. É importante lembrar que uma combinação de 3 cartas só poderá ser utilizada para adquirir um personagem. Ao adquirir uma carta de personagem, o jogador vê qual ela é e poderá utilizá-la usando uma de suas ações neste turno ou em um turno futuro. Caso queira utilizar no mesmo turno, o jogador deve ter uma ação sobrando para isso. Caso contrário, o jogador deixa a carta de personagem fechada à sua frente para que todos os outros jogadores saibam que ele tem uma carta de personagem não usada. Adquirir uma carta de personagem também dá direito a receber uma carta bônus do monte, que fica, inicialmente, como as demais, de lado. Lembramos que esse bônus é opcional e o jogador pode abrir mão dele. Recapitulando alguns detalhes referentes às cartas bônus. Ao conquistar um escudo, você tem direito a 3 cartas bônus, da mesma forma que upar um escudo. Já adquirir um personagem dá direito apenas a uma carta bônus, também opcional. Para cada bônus que você tiver direito durante a sua rodada, você deverá decidir se você quer adquirir o bônus completo ou não adquirir nada dele. As cartas bônus adquiridas são deixadas inicialmente de lado. Somente após o seu descarte você poderá pegar essas cartas e juntar à sua mão. A última possibilidade de ação é utilizar um personagem adquirido anteriormente. Para isso, o jogador revela o personagem, utiliza sua ação e este personagem sai do jogo completamente. Vale ressaltar que esta é a única ação que não dá direito a uma carta bônus. As habilidades dos personagens serão explicadas ao final do vídeo. É importante saber que você pode possuir quantos personagens quiser ao mesmo tempo, sempre deixando essas cartas expostas na mesa, com a face voltada para baixo. Além disso, cartas de personagem nunca podem ser utilizadas como descarte. Cartas de personagem não são consideradas parte integrante da sua mão, e portanto, também não são consideradas para efeitos de contagem do número de cartas que você tem na mão. Após realizar suas ações, o jogador deve, obrigatoriamente, descartar uma carta de sua mão para o monte de descarte. Caso o jogador tenha recebido alguma carta bônus durante esse turno, neste momento ele as traz para sua mão. Imediatamente antes de passar a vez para o próximo jogador, e após ter recolhido qualquer quantidade de cartas bônus para sua mão, o jogador deve ter pelo menos uma carta em sua mão. Se o jogador não tem direito a nenhuma carta bônus neste turno, no momento do descarte, ele deve ter pelo menos 2 cartas remanescentes em sua mão. Deste modo, uma sobrará em sua mão após o final de seu turno. Existem ainda os pênaltis. No momento em que o jogador ver uma carta pênalti, seja vinda do monte de compras ou de cartas bônus, o jogador deve imediatamente parar a partida e anunciar um pênalti. Note que isto pode acontecer mesmo fora do seu turno e não conta como uma ação. O jogador que revelou o pênalti escolhe um oponente qualquer que tenha no mínimo 3 cartas em sua mão para tentar defender a cobrança. O defensor escolherá 3 cartas de sua mão para tentar defender o pênalti, colocando-as lado a lado com o verso para cima à sua frente. O jogador que revelou o pênalti escolhe, de sua mão, uma carta para ser a cobrança do pênalti e contra qual carta adversária será realizado o chute. As 2 cartas não escolhidas para defender o pênalti podem voltar para a mão do jogador defensor. Então, ao som do apito feito por um jogador, os 2 jogadores revelam as suas cartas de cobrança e vão comparar os valores do pênalti no canto superior direito das mesmas. Se o valor da cobrança for igual ou maior que o da defesa, o jogador que revelou o pênalti recolhe as 2 cartas para a sua mão. Caso contrário,
cada jogador recebe sua carta de volta. Adicionalmente, o jogador que revelou o pênalti compra uma carta do monte para sua mão. Caso o pênalti tenha sido revelado, porém nenhum oponente tenha 3 cartas de clube na mão, o VAR anula o pênalti e o mesmo é descartado sem efeito. O jogador que o revelou, porém, ainda compra uma carta de reposição proveniente do monte. O jogo continua desta forma até que um jogador compre a última carta do monte de compras. Este último jogador, se quiser e conseguir, poderá usar todas as suas cartas de mão. Caso o monte de compras acabe, porém, quando o jogador receber cartas bônus e não existam cartas suficientes para entregar ao jogador, então o jogador receberá menos cartas bônus do que tem direito e o jogo terminará ao final de sua jogada. Agora é realizada a pontuação final, somando os pontos de escudos e de fichas de pontos extras. Mas cuidado, pois cada carta de clube branca restante em sua mão traz um ponto negativo, cartas de clube pretas, 3 pontos negativos e cartas de personagens não usados, 5 pontos negativos. O jogador com a maior quantidade de pontos ganha. Se houver empate, o jogador com a maior quantidade de escudos de ouro, seguido de prata e de bronze, desempata. Você ainda pode encontrar algumas variantes para o jogo no manual de instruções escrito. O jogo também vem com um guia prático de consulta dos principais tópicos do jogo. Vamos mostrar agora de forma rápida as habilidades das cartas de personagem. O Sheik Árabe permite que você troque um escudo de pontos de fortuna seu por um de valor imediatamente acima pertencente a outro jogador. O Fundador faz o mesmo que o Sheik Árabe, porém com escudo de pontos de tradição. Torcedor permite que você troque qualquer escudo de pontos seu por qualquer escudo de pontos de outro jogador. Ao utilizar o Sheik, o Fundador ou o Torcedor para trocar escudos de pontos, todos os clubes dos grupos correspondentes àqueles escudos também são trocados. O Talismã completa as estrelas que faltam para você conquistar ou upar um escudo de pontos seu, limitado a 4 estrelas. Se, por exemplo, o jogador quer conquistar um escudo de tradição de 9 pontos, mas só tem 6 estrelas em sua mão, ele poderá usar o talismã para completar as 9 estrelas, como se fosse uma carta de clube adicional. Ao postar em uma rede social com a influencer uma foto ou vídeo do jogo junto do hashtag "Tô jogando Euro Champions", você recebe a ficha de pontos extras de 10 pontos. Negociadora pode negar o efeito de qualquer carta usada contra você, exceto o torcedor. Para isso, porém, você deve dar ao agressor uma carta de clube de sua mão. Devido ao seu poder de contra-ataque, esta é a única carta de personagem que pode ser usada fora do seu turno. Ao usar o amigo, você deve escolher um clube qualquer presente em um grupo seu ou de qualquer oponente. Após escolher o clube, você deve ligar para um amigo ou amiga e, se ele ou ela adivinhar o clube com apenas uma dica, você recebe a ficha de pontos extras de 3 pontos. A sócia permite comprar 4 cartas do monte de compra direto para sua mão. O inspetor é colocado na frente de um oponente, que ficará um turno sem jogar.